Prontinho, Ari. Agora a gente pode dar início. Mais uma vez, boa noite, professoras e professores. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente porque Mari toca num conteúdo que, para mim, é muito importante e que foi o que mudou realmente a minha prática pedagógica dentro da minha sala de aula. Falar sobre as habilidades preditoras é falar sobre a base, né, da aprendizagem, e é muito importante que professoras e professores de todas as etapas de ensino compreendam estas habilidades invisíveis, né, que geram todo esse processo de aprendizagem com mais segurança para as crianças, desde a educação infantil até as próximas etapas, até o 5º ano. Para começar, eu queria saber de vocês aqui quais são as turmas de vocês, para ver em qual cenário eu estou agora, né? Porque geralmente o trabalho é mais com a pré-escola. E aí vocês vão entender o porquê, mas eu gostaria de saber como que está o cenário aqui hoje, se foram só as professoras que estavam mais interessadas na pré-escola ou se tem público de todas as etapas. Já vi aqui que tem público de todas as etapas. Tem professoras da pré-escola também, maternal, até maternal tem aqui, muito bom, Mário. Muito bom, estou acompanhando aqui, pré-escola, muito seriada, pré-escola, maternal e pré-escola, muito bom. Então, nós temos aqui um cenário bem rico, né, de etapas, e por isso eu acredito que essa aula vai alcançar a todos vocês, todas e todos vocês aqui. Mas, sobretudo, quem tem crianças com alguma dificuldade de aprendizagem, ou vai se deparar com isso neste primeiro momento da sala de aula, exceto as professoras da pré-escola, que vão estar, neste momento, início de ano letivo e todo ano letivo, preparando estas crianças na base. Os outros, provavelmente, vão precisar recorrer a estas habilidades invisíveis ao longo do processo. Para começar a que vocês me conheçam, eu vou me apresentar para vocês saberem de onde eu falo, tá? Eu sou, como o Mário já apresentou, mestre em educação, então eu tenho uma veia científica muito, muito forte, e foi isso que me incomodou quando eu comecei a trabalhar na pré-escola. Eu não comecei sabendo, até porque a faculdade não nos ensina como trabalhar com essa etapa, no que concerne a relação com a base cognitiva. E aí eu vou falar com vocês um pouco sobre isso ao longo da aula. Sou especialista em educação infantil, mas o meu foco principal, né, é a pré-escola e a pré-alfabetização. Dentro da pré-escola, eu ainda tenho essa avaliação maior, estudos maiores sobre a pré-alfabetização dentro da pré-escola, por entender que é um recorte muito importante para as crianças dessa etapa. Além das formações, de todos os meus estudos, eu acho que o que mais me dá credibilidade para que eu possa estar aqui falando com vocês é dizer para vocês que eu sou professora do chão da sala de aula mesmo, professora da pré-escola, já tenho 10 anos de experiência na rede pública. Então, as crianças que eu alcanço são crianças de periferia, sou da cidade de Salvador e já trabalho, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com esse público-alvo, crianças de escola pública de periferia. Também sou idealizadora do método Professora Raiz, que parte também desse pensamento da professora da pré-escola, ser a raiz e a base da educação, e criei, a partir de todos os meus estudos, o Antes de Ler, que é uma comunidade exclusiva para professoras da pré-escola. Tem professores também, mas eu acabo falando professores. E o meu lema de estudo, meu lema de vida, é entender que antes de ler, alguém precisa mostrar o caminho. E esse alguém somos nós, professoras e professores. Então, eu conheço este lugar de responsabilidade a partir das minhas próprias vivências na minha sala de aula e na minha realidade, porque além de todos esses estudos, experiências profissionais, eu sou mãe de 2 crianças
E um dos meus filhos foi que me despertou para olhar com mais cuidado a pré-escola. Oi, Márcia, boa noite. Então, seguindo aqui. Hoje, eu sinto muita felicidade de estar com vocês aqui, mostrando esse conteúdo. E quando o Mari me falou, eu fiquei muito tocada com a questão da invisibilidade, né, não para o lado negativo, das habilidades preditoras. Porque quando a gente trabalha ela na base, elas não são perceptíveis nas outras etapas, mas elas são essenciais para que as outras aprendizagens aconteçam. Então, quando a professora da pré-escola ela cuida desse primeiro lugar, quando chega nas próximas etapas, a gente nem percebe que talvez tenha sido esta professora que trabalhou o que era necessário para as crianças terem segurança na leitura, na fluência, né, em todo o desenvolvimento relacionado à alfabetização. Então, contextualizando vocês também, as habilidades preditoras de que eu trato são habilidades necessárias para a alfabetização. A pré-escola trabalha habilidades em todos os sentidos, né? Mas, nesse caso, é sobre a pré-alfabetização e a alfabetização posteriormente. E aí, para começar a pensar, a gente precisa pensar e contextualizar qual é a nossa realidade e nosso cenário na educação. E aí eu trouxe um questionamento, que é um questionamento que eu também me faço. E quando eu comecei, eu também pensava muito sobre isso. E é importante a gente pensar que, se você ainda não passou por esta situação, com certeza você conhece professoras que já passaram por isso. Uma criança que frequenta a escola, que participa das aulas, mas que não aprende como esperado. Ela não consegue aprender. Então, essa criança, ela é taxada como que tem alguma dificuldade neurológica, né? Uma criança atípica, que às vezes não é. Uma criança que às vezes é rebelde também, inquieta, e que às vezes não tem relação com o TDAH, por exemplo, mas é uma criança que não aprendeu. Ela não aprendeu as bases para que ela pudesse conseguir conquistar novas habilidades. E aí, essa criança, ela fica sempre para trás, ela fica sempre desinteressada dos conteúdos da sala de aula, porque ela não sabe. E essa é uma realidade que já começa desde a pré-escola. E aí eu quero que vocês comentem se vocês vivem essa experiência, como é a rotina de vocês na sala de aula, e aí eu gosto, gente, de estar conversando, eu não gosto de ficar falando o tempo todo sozinha, não, viu? Então, se vocês já conhecem esse cenário de crianças que não aprendem, que não sabem ler, e que a gente acha que a culpa é de várias pessoas, menos do que a gente vai falar aqui hoje, dessas habilidades invisíveis. Quem aqui é professor de alfabetização? Professor de primeiro ano. Deixa eu... Inclusive, coloquem aí no chat também se vocês já escutaram falar nesse termo, habilidades preditoras, e o que vocês entendem sobre isso. Muito bom, Mari. Realmente. É um tema que vocês conhecem ou é algo que é totalmente novo para vocês? Isso também me ajuda também no desenvolvimento da aula. Parece que é um tema novo, assim, né, para a maioria. Realmente é um tema que a gente não tem muito contato na faculdade. E aí, falando sobre a minha rotina, eu também não tinha contato e não tinha conhecimento sobre as habilidades que eram base e que eu precisava trabalhar na etapa da pré-escola. E aí, diante dos meus estudos e diante do fato de que eu era professora de terceiro ano, que não conseguia consolidar as habilidades das crianças da minha turma, eu sempre pensei dentro dessa realidade, pensando, Ilana está aqui, ela é aluna do Antes de Ler, pensando nas crianças que estavam sob o meu cuidado, e que
tinha uma grande parcela dentro de uma turma que já era heterogênea, de crianças que não sabiam ler, não sabiam escrever. Eu já fui professora de terceiro ano, já fui professora de quinto ano e já fui professora de fluxo, que aqui a gente chama de se liga e acelera, que eram as crianças que realmente não conseguiam aprender, crianças que já estavam lá quase que na adolescência, até crianças de 15 anos que não conseguiam aprender. E eu, a princípio, era essa professora que também não sabia ensinar. Eu já tinha tido mestrado, já tinha feito mestrado, já tinha feito pós, já tinha feito vários estudos, mas eu não já tinha estudado muito sobre tudo o que é relacionado à educação, desde a faculdade, mas eu não sabia como ensinar essa criança a consolidar as habilidades da alfabetização. E aí eu dentro da minha realidade, eu buscava encontrar alguns culpados para essa realidade que eu encontrava na minha escola. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quando a gente pensa que uma criança ela não aprendeu a ler na etapa correta, a gente pensa que o cenário qual é? Qual é o cenário que vem na nossa cabeça? Quem é o culpado? Quando a gente pensa que a criança não aprendeu, está no terceiro ano e não aprendeu. Sejamos sinceros. A gente pensa que é quem primeiro? E aí eu quero ouvir vocês. Porque eu apontei culpados, e depois eu vou falar para vocês quais foram os culpados que eu apontei. Geralmente a família é a primeira. Fala logo que não tem acompanhamento em casa. Isso, né? O professor anterior, a família, porque a criança falta muito. O primeiro culpado que eu apontava, e talvez vocês também possam, né, apontar, é a família. A gente compreende que a família, ela realmente, sim, é a base principal, não é, do aprendizado da criança, e aí as pesquisas mesmo, as pesquisas científicas, elas apontam a necessidade da leitura em voz alta desde a mais tenra infância, desde a criança muito pequena, o desenvolvimento de habilidades motoras, mas principalmente quando a gente tem relação com o aprendizado da alfabetização, para as famílias, a parte mais importante é a de leitura para as crianças, que é a literacia familiar, né? Então, a família, sim, ela tem, né, uma parcela de culpa, mas se a gente for analisar as famílias dentro dos contextos em que nós trabalhamos, e aqui já vai mais uma pergunta, quem aqui é professora de rede pública de ensino e também de rede particular de ensino? Tudo isso dentro do contexto, ele influencia muito na realidade do ensino, né, da educação. Muda muito de acordo com o cenário que a gente vive. Rede pública na zona rural. Nossa, deve ser bem diferente, né? Nunca trabalhei em contexto de zona rural, não. Então, na rede pública, a depender do cenário, do contexto em que a criança vive, a família também ela já vem com essa dificuldade desde a sua árvore genealógica mesmo, né? Então, são famílias que já não tiveram, pais que já não tiveram essa base, desde também quando já começaram a estudar, outros que têm pais ou avós analfabetos. Então, é uma realidade que já aponta para uma falta de literacia familiar e de estudos relacionados à alfabetização e ao ensino. Por mais que elas tentem, isso é um problema que não está relacionado diretamente à educação. Não quer dizer que também a família, por não ter, né, essa base de ensino, que elas também não busquem como os reforços ou como algumas alternativas para ajudar suas crianças em casa. Mas dentro de uma pesquisa, na minha sala de aula, por exemplo, no ano passado, eu perguntei às crianças quem tinha livro de literatura infantil em casa. E aí, nessa pesquisa que eu fiz na roda de conversa, apenas uma criança tinha livros em casa. E a mãe fazia leitura de histórias mais básicas mesmo, contos clássicos que a gente já conhece. Né? Então, dentro de um contexto de 25 crianças, apenas uma criança fazia leitura em casa.
As outras, o único espaço que ela tinha era a escola. Então, as famílias, elas passam por várias questões que, às vezes, elas não conseguem dar conta dessa demanda, né? E aí já é um problema que é estrutural. Além da família, às vezes a gente aponta como culpada a própria criança. Ah, ela não quer nada, esse menino não quer nada, esse menino não vai ser ninguém. Ele não sabe, ele não aprende, ele tem deficiência intelectual, ele é TDAH, ele é qualquer coisa, né? Assim, que faz com que ele não aprenda. E aí, na maioria das análises, se percebe que a criança, ela não tem nenhum transtorno, ela não tem nenhuma dificuldade a princípio, mas ela não tem as bases invisíveis estabelecidas, né, consolidadas. Então, essa criança, ela não vai conseguir fazer uma rima se ela não consegue ouvir. E ela não consegue ouvir se antes ela não foi trabalhada a atenção. Então, existe um desenvolvimento que ele é progressivo. E a gente não pode avançar etapas sem que as outras estejam consolidadas. E aí eu já falo com os professores do quinto, os professores do terceiro, inclusive os professores da alfabetização, né? Que esperam, às vezes, que a criança chegue com algumas habilidades que eles ainda não consolidaram na pré-alfabetização. E aí esse professor da alfabetização, ele vai ter que voltar e ele começar na base. Então, ele não vai conseguir começar com conteúdo, ele não vai conseguir começar com atividades de vogais, de consoantes, porque essa criança ela não tem a base. Então, vocês precisam fazer essa avaliação diagnóstica para perceber em que lugar essa criança está. Além da família e da criança, a gente também tem a professora anterior. Essa, para mim, era a culpada. Para mim, as professoras, esse menino passou pela educação infantil, pela alfabetização, pelo segundo ano, chegou no terceiro ano e não sabe nada. Ninguém ensinou essa criança, não é? Mas é injusto a gente pensar que só essa professora foi a responsável, porque muitas vezes o sistema ele não ofereceu o ensino e o suporte necessário para que ela ensinasse. A gente fez uma avaliação aqui, e para a maioria de vocês, esse conteúdo é novo. E muitas professoras que a gente lida diariamente também não conhecem esse conteúdo. Então, fazem pelo feeling, fazem pelo que eu aprendi, pelo que eu acho que porque não tem essa base científica conhecida. E aí eu aponto o principal culpado de tudo isso, que é a nossa formação pedagógica. Na faculdade, a gente não aprende, porque na faculdade não é ensinado para nós essa parte que é muito cognitiva, biológica da criança, né? Deixa eu ver. Isso, Elisângela. A professora anterior, ela é tão vítima quanto nós. Mas naquela época, eu achava que passou por tanta gente, chegou no quinto ano, esse menino não sabe ler, não é possível. Não é possível. Ou é a criança, ou é a família, ou é a professora anterior. Né? Quando, na verdade, é uma formação, principalmente na faculdade, que nos negou esse conhecimento. Por isso que eu faço todo esse levante com relação à pré-escola. Ah, mas ela só fala de pré-escola. Sim, porque a etapa da pré-escola é cientificamente estudado, que é a etapa onde a gente vai trabalhar essas habilidades invisíveis que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, vamos fazer um exercício aqui. Esse exercício, ele foi muito importante para que eu começasse a pensar em estudar de forma diferente. E agora eu quero que vocês falem, né? Para a gente não ficar só no discurso da Pro. O que é que a gente vê aqui nessa imagem? Quem fala, quem dá mais? A gente vê terra. O que mais que a gente vê aqui? Vê uma planta. Sim. O que mais? Tem mais coisa. Tem o solo. Uma planta que está quase perecendo. A planta morrendo. Planta murcha, murchando.
Isso mesmo. É visível uma planta que necessita de cuidados, uma planta triste. Sim, falta de cuidado. Só tem planta. Se tem planta, tem raiz. Isso. Então, o que é que a gente não vê? Né? O que é que a gente não... Nesse cenário aqui, nesse contexto, o que é que a gente não vê? A gente não vê a raiz, né? Mas vê que a planta está cansada e está sozinha. Nós não vemos a raiz. Mas, apesar de não ver essa raiz, a gente pode imaginar como é que está essa raiz. Como é que está a raiz dessa planta? Se ela está visivelmente murcha, triste, sem cuidados. Essa planta, ela não teve o quê? O que era essencial para essa planta estar viva, florida ou frondosa? Ela não tem água. O que mais que não tem? A gente teve aula de plantas, acho que não... É o quê? 4º, 5º ano, eu nem lembro mais, gente. A gente fala de planta também na pré-escola, mas assim, a parte mais anatômica, ela não foi regada, ela não tem nutrientes, ela não está numa terra fértil, provavelmente. Falta o humus. Aqui tem professora que sabe até plantar, viu? Humus foi realmente muito no fim da questão. Então, eu gritei logo daqui, cadê as profs do 2º ano? Então é 2º ano, tá vendo? Eu não sei mais. Tem muito tempo na pré-escola, eu não sei mais qual é a parte que ensina, apesar dos filhos também estarem no fundamental. O aninho aí que se aprofunda mais nesse conteúdo. Tá vendo aí? Eu também estou aprendendo. Então, voltando para cá, né? A gente observa uma planta triste, uma planta que não está sendo bem cuidada. E para que aconteça isso com a planta, primeiro, o processo começou na raiz. Né? Por isso que aí eu já trago, com muito orgulho, esse olhar sensível que eu tive para criar essa comunidade Professora Raiz, a partir de um método que trabalha mentalidade, fundamentação e aplicabilidade prática. Só para vocês pensarem que não adianta a gente trabalhar só com a fundamentação teórica, a gente precisa saber como aplicar né, na nossa realidade, mas a gente precisa também ter um olhar sensível, tratar da nossa mentalidade enquanto professora, para a gente entender que não existe um culpado. Existe a falta de nutrientes, existe a falta de água, deve ser um solo que deve ser arenoso, ou então é um solo prejudicado, enfim. A gente fazendo uma analogia para a realidade de um aluno, a gente percebe que essa criança que hoje ela não aprende, ela estava necessitando dessa base invisível, porque a gente não vê a raiz, a gente sabe que tem raiz, mas a gente não vê a raiz da planta. A mesma analogia a gente pode fazer sobre uma casa. A gente não começa uma casa pelo telhado, a gente começa pelo alicerce. Então, já falando com vocês, né, já dando spoiler, como fala, a habilidade invisível, ela é a habilidade da base. E, às vezes, a gente pensa que o que está faltando na nossa sala de aula é conteúdo. Eu preciso de mais atividades, eu preciso de mais recursos lúdicos, eu preciso de mais uma formação da rede, quando, na verdade, não são formações que trazem esse olhar científico para a aprendizagem. Então, até deixei uma frase aqui que eu quero que vocês levem para a vida e que vai facilitar muito a rotina pedagógica de vocês. Que nem sempre o problema da criança está no conteúdo que vocês vão aplicar. Vocês podem ter grande segurança sobre o conteúdo, mas se a base não estiver consolidada, a criança não vai conseguir adquirir aquele conteúdo. E aí eu falei, né, das rimas, dos sons. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. A verdade, então, né, trazendo para a nossa realidade aqui do que a gente está estudando, é que quando a base ela não está firme, qualquer etapa vai sentir. Se a base não foi preparada até o 5º ano, o 5º ano vai sentir, o 1º ano também vai sentir, o 2º, o 3º, qualquer etapa ela vai sentir, inclusive a pré-escola. Porque existem habilidades que são preditoras a cada uma das habilidades. Né? Desde que a criança nasce, ela vai adquirindo habilidades ao longo do tempo.
Então, a criança ela não vai conseguir escrever se ela não tem uma coordenação motora segura. Então, a gente trabalha a coordenação motora para depois a gente chegar na escrita, né? Então, é muito bom sempre olhar com este olhar quando vocês verem alguma criança com alguma dificuldade de aprendizagem. Tentar buscar, perceber, se não conseguir, buscar a Mari, pode me procurar também, para a gente saber qual é a base, né? Qual é a habilidade invisível que está impedindo aquela criança de adquirir aquela habilidade. E isso pode ser tanto no conteúdo de alfabetização, como em qualquer outro conteúdo, né, da nossa prática pedagógica. É isso. Então, falando sobre essa base invisível, eu chego nas habilidades preditoras da alfabetização, que ela foi estudada, foi pesquisada, então não é nada que a gente pensa que é da nossa cabeça, mas os estudos das habilidades preditoras, eles vêm de um painel internacional que estudou com crianças de vários lugares do mundo para perceber quais eram as habilidades em comum, depois de mais de 1000 estudos científicos, de rigor muito, muito grande, e por isso ele é internacional. Quais são as habilidades mais importantes para que uma criança aprenda a ler? E aqui a gente fala de alfabetização, né? E aí eles chegaram a uma conclusão que existem 5 habilidades que predizem a alfabetização, que são muito importantes. E junto com elas, aparecem outras que são auxiliares, que são essenciais para que as habilidades se concretizam. Então, a gente sempre vai para a base. Uma habilidade é base para outra habilidade, né? A gente nunca consegue, sozinho, adquirir nenhum conceito, tanto físico como cognitivo. E pensando sobre isso, aí eu trago, né, um pouco para a minha realidade. Quando a gente fala de habilidades preditoras, a pré-escola é o lugar, primeiro, onde a criança vai conquistar essas habilidades. Porque a criança já começa a ter uma maturidade diferente da criança da creche e diferente da criança do maternal, né? Quando a criança ainda está na parte do brincar. Ela precisa explorar, ela precisa brincar, porque aquela é a linguagem da criança. A partir dos 4 anos, 4 anos e meio, que é a etapa da pré-escola, que inclusive é uma etapa que ela é obrigatória, a criança já precisa ter um olhar sensível, o professor já precisa ter um olhar sensível para trabalhar com habilidades de forma explícita, de forma sistemática, usando algumas vezes folhinhas de atividade mesmo, porque as crianças precisam sistematizar alguns conhecimentos. Então, nosso olhar como professora da pré-escola, e aqui eu estou falando nesse momento como professora da pré-escola, é de que nós estamos no lugar sensível para adquirir essas habilidades. E isso também faz parte da pesquisa que foi feita internacionalmente com esse NELP, que é este livrinho aqui, todo em inglês, mas que a gente conseguiu traduções, inclusive, uma indicação é do professor Renan Sargiani. Vocês que são professoras da pré-escola podem anotar esse nome, porque ele é o nome de estudo desse painel internacional. Ele tem uma tese só sobre isso. Ele é professor de psicologia, mas ele já estudou em outras, daqui do Brasil, mas ele já estudou com as principais cabeças pensantes com relação à ciência cognitiva da leitura. Então, são alguns nomes que a gente precisa compreender para entender esse processo. Então, existe uma ciência, que é uma ciência que estuda como a criança aprende, qual é o processo biológico, cognitivo, para que a criança aprenda. E essas pesquisas que estudam realmente o cérebro da criança, elas apontam a pré-escola como a etapa onde a criança vai conseguir adquirir com mais, dentro do tempo mesmo, estas habilidades preditoras. Porque, nesse momento, o desenvolvimento cognitivo da criança está acelerado, está a todo vapor, ela está naquele momento de aprender mesmo. O cérebro ele está naquele momento de alta
plasticidade cerebral, então ele se renova e a gente consegue fazer com que eles consigam adquirir novos conhecimentos e fazer pontes de conhecimento de base com novos conhecimentos e assim sucessivamente. Em que a gente pode utilizar o lúdico e aí as habilidades preditoras também, quando a gente fala em pré-alfabetização. Não é dizer que a criança da pré-escola ela vai ficar só parada, fazendo atividade, igual um robozinho, ou alfabetizando antes do tempo, mas a gente usa o lúdico como porta de entrada para o ensino de habilidades que precisam ser sistematizadas no cérebro da criança. Né? Se deixar sempre a criança mediar aquele processo, se a gente for sempre a mediadora daquele processo, a gente tem que deixar a criança experimentar, a criança tem que ir para o quintal da escola, a criança tem que mexer em folha, tudo isso ela tem que fazer. Mas existe um momento que a gente precisa sentar na rodinha e apresentar uma habilidade de forma sistematizada, de forma explícita, mostrando para a criança o que é, para que ela entenda. A gente não pode, enquanto professora da pré-escola, deixar que a criança explore o tempo todo. A gente precisa ter um perfil também de ensinagem. Então, eu também penso muito nesse processo de ensino. A gente fala muito sobre mediação, não é? Sobre o professor ser educador, mediador, mas existem momentos que o professor precisa ser o que ensina e a criança ser a que aprende. E isso não vai tirar da criança nenhum outro direito da infância dela. Porque para trabalhar habilidades preditoras, a criança precisa estar num momento de mais atenção e foco direcionado. Tá? Então, aqui falando sobre a pré-escola, que é a minha cachaça, que diz o povo, é o meu lugar, assim, de cuidado das habilidades, é o lugar onde é um momento específico para a criança aprenda. Mas se ela não aprendeu na pré-escola, o professor do 5º ano, ele vai precisar ter um olhar sensível para essas habilidades também. E quais são essas habilidades? Essa primeira habilidade aqui, ela não aparece como habilidade essencial dentro da pesquisa, mas ela é necessária para que haja outras aprendizagens, que é o trabalho com a linguagem oral, né? E o vocabulário. Por quê? As crianças, elas precisam ter acesso à leitura, e aí eu recomendo a leitura em voz alta na sala, todos os dias, e aí não é só leitura de livros de história, com foco em ensinar alguma moral a partir do livro, mas leitura de poemas, leitura de uma trava-língua, leitura de uma receita de bolo, para que elas se familiarizem com palavras novas. Principalmente quando a gente fala de crianças da periferia e da escola pública, que só tem a escola como lugar onde ela vai ter acesso ao vocabulário. E aí a gente precisa pegar essa responsabilidade para a gente. Tem crianças que não têm um repertório vasto porque elas não ouvem em casa. Já tem o celular, que muita criança nem consegue, nem fala quase nada mais. Né? Então, o repertório da criança já é pequeno, porque, a depender da realidade, os pais também não têm um vocabulário muito vasto. E aí, quando a criança quiser fazer uma leitura lá na frente, ela não vai conseguir acessar no seu léxico, na sua memória, aquela palavra, porque ela nunca viu. Se a gente não vê uma palavra, se a gente está lendo, a gente que já sabe ler, vê uma palavra que a gente nunca viu, a gente vai ter mais dificuldade para fazer a leitura da palavra, letra por letra, porque a gente não tem acesso. Mas quando a gente tem um acesso anterior, ou alguma palavra semelhante, a gente já consegue fazer essa leitura posteriormente na alfabetização. Então, a principal, o que mais se recomenda é a linguagem oral e o trabalho com vocabulário, principalmente agora nesse início do ano. Então, é o momento da gente focar realmente num trabalho de deixar a criança falar, independente da série, para que ela consiga organizar o seu pensamento, formar frases, com imagens, não precisa ser atividades, para que elas comecem a fazer, essas bases para a leitura posteriormente. Então, para ela compreender os enunciados de questões lá na frente, para ela expressar suas ideias, para ela organizar pensamentos, ela precisa ter contato com muita linguagem oral e vocabulário. Às vezes, a criança até do 5º ano, ela não tem vocabulário vasto, porque em casa ela não ouve nada, ela só fica no celular, e na escola a gente tem que levar ela a aprender
aprender mais e palavras novas, né? Sempre trazer estudos. Pode falar. Vou pegar o seu gancho, aproveitar essa questão que você falou, para trazer uma dica que eu sempre compartilho com os professores da equipe sobre isso. A gente precisa, quanto educador, dentro dessa habilidade do vocabulário em si, parar de negligenciar a criança, de infantilizar o vocabulário. Existem muitos professores ali que têm esse costume de tentar trocar palavras quando acham que a criança não vai compreender uma palavra específica, ou reduzir aquela palavra a um sinônimo que seja ali da linguagem. E é muito importante que a gente desenvolva o vocabulário, que a gente apresente esse vocabulário para a criança, né? Então, vem num livro, vem numa atividade, vem até mesmo uma forma verbal diferente ali, principalmente nas literaturas de quarto e quinto ano. A gente precisa conversar com a criança sobre isso, marcar as frases, as palavras, os termos que não foram tão compreendidos, buscar o significado dessas palavras. A mesma coisa na pré-escola. No início ali da formação, você colocou se é um tema novo, né, se é um tema antigo, e logo após achei perfeito que você falou da questão da faculdade, né? E é incrível porque a gente, que tem uma veia mais ali para o científico, a gente sabe que cientificamente não é um assunto novo, né? Não é uma coisa nova. Culturalmente, principalmente aqui no Brasil, é tanto que os estudiosos, os livros, os artigos, são em sua grande maioria ali internacionais, né? Então, culturalmente, no Brasil, a gente tem essa negligência com a educação infantil. E a gente, aqui no nosso país, a gente tem um cenário muito complicado, que a gente tem mania de se apegar a modas pedagógicas, a tendências pedagógicas. Então, por muito, muito tempo, eu percebo que a gente ficou muito preso ali. Os professores de alfabetização, eles vão entender. Tinha que ter um método. Qual é o método que você alfabetiza? E a gente ficou muito tempo ali apegado especialmente ali ao construtivismo, né, com Piaget, Emília Ferreiro, e aí a gente focava naquilo ali. Qual é o método? Qual é o método? Qual é o método que alfabetiza? E não se trata disso. Então, eu estou achando perfeito você falar dessas habilidades preditoras dessa base, porque perpassa método, perpassa ali o seu tradicional, no que você acredita. É fazer dentro de uma evidência científica, que é o que você está trazendo, o que você traz na sua comunidade, o que eu estou trazendo esse ano ali dentro da equipe, né, que a gente ampliou para a educação infantil, mas é trazer essa ciência da leitura e quebrar esse paradigma que a leitura é um processo natural, porque não é. Não é. A leitura não é um processo natural. A fala é um processo natural, mas a leitura não é um processo natural. Então, existem etapas, existem processos, existem caminhos, e as habilidades preditoras vêm para embasar isso, que a criança precisa passar. Então, imagine se aí, os professores do quinto ano, né, a criança que chega no quinto ano sem ler, é a criança construir e colocar o telhado numa casa que não tem parede, numa casa que não tem base. A gente fez um trabalho, eu não sei se a prof. Gisele está por aqui, a gente fez uma apresentação para ela agora em dezembro, que inclusive trazia como tema essa importância. E agora, a Ari vai super concordar comigo, eu creio, que agora a gente está indo por uma outra moda pedagógica muito perigosa, que é a questão da escolarização, né? Que não pode nada, não se faz mais nada. Então, eu percebo que sempre tem que ter um extremo, né? Você não pode... Científico. E graças a Deus que a gente está tendo assim momentos como esse, profissionais como você, que estão levando esse conhecimento científico para que a pessoa pare e pense, não, por que eu vou escolher esse método? E por que precisa ser um método? Né? Então, perfeita essa questão das habilidades preditoras e com certeza vai impactar até o ensino médio, a pessoa chega ali, um alfabeto mesmo. Com certeza, disfuncional dentro das competências de leitura e escrita. É justamente isso. Quando eu penso nesse cenário, eu tenho muita coisa para falar, mas nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, né? Mas a gente percebe que o foco, ele nunca está na aprendizagem. O foco sempre está em em uma nova tese, em um novo estudo, uma nova descoberta. E quem sofre muito com isso, apesar do fundamental sofrer, é a educação infantil, principalmente. A educação infantil, ela passa de tempos em tempos por novos experimentos. Novos experimentos. Então,
traz Montessori, depois, eu nem sei mais o nome, assim, me foge até da memória. Waldorf, aí tem a outra da Itália, que eu esqueci agora o nome, como é, que agora não tem sala mais, é sala referência, porque toda a escola é ambiente de aprendizagem, então eu não posso mais dizer que tem a sala de aula, eu não posso mais dizer que tem professor, eu não posso mais dizer que tem nada, porque a criança ela precisa viver nesse fluir. Mas, se a criança vive nesse fluir, desde que a gente começou com a educação no Brasil, por que existe tanta criança que não sabe ler? Porque a alfabetização no Brasil, ela tem uma porcentagem de crianças que não sabem ler, que por mais que caia, não sai. A gente vê na nossa realidade. Às vezes, a escola... Isso, Régio Emília. Régio Emília. São várias discussões, gente, mas eu não vou trazer essa temática para cá agora. Mas, assim, não é sobre a criança não ter contato com a natureza, não é sobre a criança não ter o contato com as experiências de vida, com a infância, não é sobre isso. É sobre isso e também trabalhar com as bases para que a criança depois aprenda a ler e escrever. Né? E aí, vamos continuando, a gente vai chegar lá. Uma outra habilidade que é muito importante e que a gente vê muito dentro dos cenários de clínicas é a nomeação automática rápida. O que é isso, Ariane? É um nome tão assim, né? Que a gente não vê muito dentro da nossa realidade de estudos. Mas a nomeação automática rápida é simplesmente a criança conseguir ver objetos, letras, números e cores e nomear de forma muito rápida. Então, eu sempre separo dentro da minha sala de aula, dentro da minha rotina, momentos em que a gente vai fazer brincadeiras para que as crianças respondam com a maior velocidade possível o nome de imagens. Isso parece tão simples, mas qual é a base que está se trabalhando quando a gente pede para a criança nomear vários objetos de forma rápida? É que quando ela veja a letra que ela já entendeu, ela consegue acessar a junção de uma consoante com vogal de forma rápida. Senão, a criança ela vai fazer leituras pausadas, com muita dificuldade, porque ela não tem velocidade no acesso àquela letra que ela já aprendeu. Aí ela fica tentando decorar qual é o B com A, o C com A, como é que eu faço? Porque ela não tem essa velocidade da informação. E na pré-escola a gente começa com objetos, principalmente, com as cores, por isso que a gente trabalha a cor muito na pré-escola. Não é só porque a criança precisa aprender a pintar com vermelho, amarelo, azul e verde. Não, é porque ela precisa ter acesso a estas coisas que são mais fáceis e sensoriais, para quando ela chegar no que é mais complexo, que é o alfabeto, ela já tenha uma memória mais rápida de acesso a estas letras. E isso é plasticidade cerebral. É o nosso cérebro aprendendo que ele precisa ser rápido. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso e ele gosta de conforto. Então, se a gente não trabalha, não faz com que ele trabalhe, ele não vai trabalhar, porque ele não quer trabalhar. Ele quer ficar no conforto. Então, a nomeação automática rápida, ela não é um bicho de sete cabeças, nem é uma habilidade que a gente trabalha tanto assim de forma sistemática, mas ela aparece nesses ambientes de ludicidade. Então, para os professores das outras etapas, pode trabalhar dentro do tema da aula, né? Se vai trabalhar com algum tema específico, por exemplo, parte da planta. Então, a criança vai falar rapidamente quais são as partes da planta. Conceitos do 5º ano, que eu nem sei, gente, nomes de reis, vamos pensar, né? Então, dentro do contexto, do tema da sua aula, como que eu posso fazer com que essas crianças tenham uma velocidade de acesso a estas informações? E aí vem junto com a nomeação automática rápida, uma outra habilidade que é muito importante, que é a memória fonológica. É outro nome que às vezes a gente trabalha mais, e a gente pensa muito na fonoaudiologia, e na psicopedagogia, o anterior e esse, na fonoaudiologia, mas que a gente trabalha de forma simples na sala de aula, para que a gente tenha o trabalho dessas habilidades mais fortalecidas. O que é a memória fonológica? Sim, o processamento visual também é importante, isso. E ele também pode ser trabalhado aqui dentro dessa abordagem da nomeação automática rápida, mas não só. Essa parte visual é muito importante, por isso que a gente
parte do pressuposto de que, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que fala que não há no intelecto o que antes não tenha passado pelos sentidos. Então, a criança ela precisa trabalhar com todos os sentidos na pré-escola, além de todo esse ato de explorar também os sentidos da visão, da audição, que é muito importante para a alfabetização, né? Para que ela consiga aprender a ler e escrever lá na alfabetização, ela precisa ter acesso às bases. A memória fonológica é o resgate de sons que a criança acabou de ouvir, ela precisa ter essa memória bem trabalhada, para que quando ela vai fazer as leituras, ela consiga acessar as palavras na sua memória. Então, o cérebro, como é preguiçoso, a gente precisa estar trabalhando o tempo todo o que é que a criança ouve. E para deixar assim mais palpável da prática, a gente pode fazer brincadeiras, como, por exemplo, numa roda de brincadeira, fazer um jogral. Fui ao mercado e comprei feijão. Aí a criança ouviu feijão. Aí a próxima criança vai repetir. Fui no mercado, comprei feijão, comprei arroz. E aí aí a outra vai repetir, né? Comprei tudo isso e comprei mais isso. Até que as crianças tenham acesso a memorizar palavras, memorizar também sons, memorizar sequências. A professora fala uma sequência, a criança precisa memorizar, porque é importante esse trabalho de memorização, que a gente um pouco abomina, né, dentro do contexto da educação, porque por muito tempo parecia que era uma educação mecânica, quando a criança decorava para depois responder, mas para o cérebro, a memorização, tanto a memorização no contexto geral, como a memorização de sons, de palavras, é importante para a aprendizagem da leitura e da escrita. E aí, dentro da memória fonológica, a gente pensa que ela sozinha, ela não dá conta dentro da pré-escola, a gente não vai dar conta de todo o trabalho com a memória de trabalho, mas a gente vai conseguir, dentro da nossa rotina, sustentar esta habilidade com atividades simples da rotina do dia a dia. Ela também não vai entrar como, hoje eu só vou trabalhar a memória fonológica dentro da minha aula, porque eu preciso trabalhar com memória fonológica. Ela aparece na sutileza. É aquela habilidade invisível que vai estar conectada a outros temas da sala de aula, mas é importante para quando a criança for ler e escrever. Vocês estão conseguindo compreender? Tem alguma dificuldade? Querem falar alguma coisa? Eu vou dar uma pausa para vocês falarem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou deixar para o final. Posso seguir? Apesar de ser conceitos novos, quando a gente traz para a nossa prática pedagógica, eles já aparecem. Inclusive, vocês vão perceber que eles já aparecem, mas, às vezes, não de forma sistematizada. Então, eu trabalho determinado conteúdo, mas eu não sei o porquê eu estou trabalhando. Então, dentro da tentativa e erro. Quando eu sei o que eu estou trabalhando, eu tenho consciência do porquê eu vou trabalhar essa habilidade, né, como eu vou trabalhar essa habilidade como é o porquê, o como e o que eu preciso fazer para que essa habilidade se consolide. Vamos seguir aqui. Outra habilidade muito importante, aí eu trago mais para a parte da pré-escola, que é a escrita de letras. Essa habilidade aparece como uma habilidade preditora da alfabetização. E sim, ela deve ser ensinada na pré-escola. E aí é que vem, junto a estas teorias, essas modas pedagógicas que abominam a letra na pré-escola. Elas estão interrompendo uma etapa que é muito importante de ser trabalhada na pré-escola, porque, às vezes, pelo ideal, a gente está antecipando etapas, mas o próprio painel internacional traz como muito importante que a criança, na pré-escola, ela já escreva letras. E, para isso acontecer, primeiro a gente vai trabalhar com o quê? Com o tônus muscular da criança, não é? Por isso, as habilidades da BNCC evidenciam tanto o trabalho das crianças
de coordenação motora, né, tanto ampla como fina, e aí a gente sabe que na pré-escola é o nosso papel trabalhar, mas a gente precisa reforçar mesmo a mão da criança. Não existe isso de que os ossos da criança não são formados aos 5 anos para que ela não possa escrever. Isso não existe, esse dado científico não é real. A criança pode sim escrever aos 4 anos e 5 anos, isso não vai prejudicar a mão da criança. E é importante que ela já tenha tanto a pega do lápis e o tônus muscular já consolidado na etapa da pré-escola, para que ela já chegue na alfabetização com isso consolidado. E aí, não sei se na realidade de vocês é assim, mas existem muitas crianças que chegam na alfabetização que não sabem nem pegar no lápis. Eu já vivi também essa realidade. Meu Deus, esse menino não sabe nem pegar no lápis. E aí a gente vai para a escola de educação infantil, que abominam o lápis, e abominam também, que é algo assim, que a gente vê com relação ao pontilhado, com relação aos desenhos, porque hoje não pode mais ter desenho impresso, porque é estereotipado e a criança não usa sua criatividade. Mas a criança precisa aprender a pintar dentro da linha. E ela só vai aprender a pintar dentro da linha se ela tiver um desenho que foi dado a ela. A criatividade da criança ela não vai ser roubada se a criança pintar um Bob Goods. Mas a criança pode pintar o Bob Goods em casa, mas na escola ela não pode fazer nada, porque ela tem que ser criativa. E a gente sabe que a realidade da criança na pré-escola é de trabalhar as habilidades preditoras. Então, sigam firmes, tá? E aí eu trago para vocês, principalmente professoras da pré-escola, que vocês não estão errando, vocês não estão acabando com os ossos das mãos das crianças quando vocês começam a trabalhar com o lápis. A criança precisa saber pegar o instrumento da escrita, ela precisa trabalhar o órgão que vai utilizar esse instrumento da escrita. Não é colocar a criança para usar um lápis sem trabalhar as habilidades preditoras para a escrita. Né? Porque até a escrita tem as habilidades preditoras, que é a coordenação motora, massinha, tesoura, papel, tudo isso a criança vai fazer, mas ela também vai usar o lápis. Luana falou alguma coisa aqui, só que eu não acompanhei. Isso, Aurélia. Estas modas chegam pelas mãos de quem não está na sala de aula. E aí tem um professor aqui, gente, como é o nome dele, meu Deus? Eu esqueço o nome desse povo todo, porque eu pego meio que ranço. Creio que é professor Francisco, você está falando daqui, do evento? Não, eu estou falando de um professor que fala que a criança são polêmicas. Não é professor aqui não, são polêmicas. Que diz que a educação infantil... Gente, daqui a pouco eu volto para o contexto. Eu acho que já passei do horário, não foi, Mário? Tem algum horário assim estabelecido para a gente? Não, né, Mário? Tá tranquilo. Ó, sabia que a Aurélia ia falar alguma coisa. Ontem eu já levei puxão de orelha de suporte, mas hoje eu estou quietinha aqui, ó. Daqui a pouco eu termino, gente, já está acabando. Então, com relação a esses pensamentos, né? As pessoas falam, a gente precisa ter muito pensamento formado, mentalidade trabalhada mesmo, com segurança, para a gente ouvir a pessoa dizer que não se ensina na educação infantil, porque o nome não é ensino infantil, é educação infantil. Quem já ouviu falar isso? Vocês já ouviram? Vocês que não sei se vocês têm muito contato com o Instagram, mas eu tenho tanto que aparece cada coisa na minha frente que eu chego a choro. A questão da letra, deixa eu ver essa dúvida aqui. A questão da letra cursiva no pré-escolar. Essa questão, ela é mais no sentido... a letra cursiva, como habilidade preditora, ela traz... A habilidade preditora não da pré-escola. Ela traz uma fluidez de leitura. Segundo, né, as pesquisas científicas, ela traz uma fluidez de leitura. Mas não existe a necessidade da criança trabalhar letra cursiva na pré-escola. Isso quer dizer que a criança não pode trabalhar letra cursiva na pré-escola? Não existe isso. Se a escola ela tem esse método de ensino da letra cursiva na escola, não existe nada que pegue, que ela trabalhe.
né, a letra cursiva. No entanto, não é obrigatório. O que é obrigatório é o traçado da letra bastante, porque é mais fácil. Integrar um pouco Pode falar, Mari, pode falar. discussão aí, porque foi um tema até que a gente já abordou por aqui. Pronto. Sempre que a gente fala de letra cursiva, é uma polêmica. Isso. Por isso que eu estou aqui pisando em ovos. O que acontece? Mas aqui a gente tem liberdade dos professores da equipe para falar a linguagem rasgada aí, né? Como no chão da sala de aula. Quando a gente fala da letra cursiva em documento, em LDB, em BNCC, em diretrizes documentadas aí, a gente traz a letra bastão como obrigatório ali na pré-escola, porque é visualmente mais simples. É basicamente isso. Então, a letra bastão, ela tem traços isolados que vão facilitar o reconhecimento aí da letra, que é a habilidade que a Prof. Ari falou. O ensino obrigatório da diferenciação dessas letras acontece no primeiro ano, que é a turma seguinte à turma da pré-escola. Por quê? Pela visão ali das pessoas que embasaram os documentos, a visão da neurociência, a visão dos pedagogos aí, do estudo realmente da pedagogia, a maturação motora, que foi até o que a Ari estava falando aí, da questão dos ossos, da formação, para traçar as curvas e as conexões, a criança ela precisa de uma coordenação motora fina, mais avançada. E o controle de pressão, acho que foi a Prof. Aurélia que colocou até no chat, né, que tem crianças que chegam com o peso ali da mão. Então, para que na visão da neurociência, para que a criança escreva com cursiva, ela precisa de uma coordenação motora fina mais avançada. Então, na pré-escola, como a gente está trabalhando com as habilidades preditoras, e a coordenação motora é uma delas, como a Ari estava falando, a gente não pode colocar, né, inverter as ordens das coisas. Primeiro, a gente trabalha essa habilidade, desenvolve apresentando, como a Ari falou, a gente tem total liberdade de apresentar, de mostrar, mas cobrar a letra cursiva na pré-escola já é uma outra história. Aí, no primeiro ano, a gente traz a diferenciação da letra cursiva, porque já é obrigatoriedade trazer essa letra cursiva, e vamos trabalhando com isso. Porque existem N benefícios aí, que eu não vou me aprofundar hoje, porque não é o tema da aula, da letra cursiva. Inclusive, eu sou contra as crianças que chegam no 5º ano escrevendo bastão, sempre vou ser contra, porque isso é embasamento científico, mas quando a gente fala de pré-escola e primeiro ano, a letra cursiva entra como obrigatoriedade no primeiro ano. Na pré-escola, ela vem ali como habilidade preditora da coordenação motora, que a Ari já estava explicando. Isso mesmo. Justamente por isso, né, dentro dessa questão, o que a gente faz com a letra cursiva na pré-escola? A gente apresenta a forma da letra, que eu vou chegar, né, a gente está falando de escrita de letra, e aí eu vou trazer para vocês uma outra habilidade, que é, deixa eu tentar passar aqui, o conhecimento alfabético. Porque existem algumas polêmicas que dizem que a criança não precisa ser apresentada a letras na educação infantil, na pré-escola, né? Que a criança não está no momento que ela vai aprender na alfabetização. No entanto, os próprios estudos científicos falam que a criança, a partir dos 4 anos e meio, principalmente, né? Fora quem em casa, as mães, com muita vontade de ver a criança aprender logo, já apresentam. A criança ela precisa ter contato com as 4 formas da letra. Não para escrever, mas para conhecer. Porque dentro do contexto de mundo letrado da criança, ela vai ter estas letras nos livros ou em algum rótulo de embalagem. E quando ela for fazer essa relação da letra com o som, ela vai saber qual é o som da letra. E aí a gente já chega nessa parte que é mais importante dentro do contexto da alfabetização, porque as outras bases já foram trabalhadas, as outras habilidades, que é o conhecimento alfabético e a consciência fonológica, que deve ser trabalhada na pré-escola. Ela começa na pré-escola. Se uma criança está no 5º ano e ela ainda não sabe os sons das letras, ela não vai conseguir ser alfabetizada rapidamente, com fluidez, vai ter muita dificuldade, porque ela precisa conhecer o nome da letra, a forma gráfica da letra e o som da letra. E aí porque a gente, nesse momento, a gente desenvolve o princípio alfabético, que é uma habilidade preditora da alfabetização. É entender
que a letra tem um som, ela tem um nome e ela tem uma forma. E principalmente na pré-escola, que a gente não está alfabetizando, a gente vai trabalhar os sons das letras. E aí a gente precisa que a criança já tenha uma percepção auditiva mais consolidada primeiro. Primeiro a gente tem que trabalhar com sons do ambiente, depois a gente trabalha com sons a partir de onomatopeias, e aí depois é que a gente vai fazer essa relação da letra com o som. Eu posso mostrar a letra para a criança, fazer uma brincadeira com ela, uma dramatização, para que ela entenda qual é o som que a letra faz, né? Qual o som que a letra faz. Então, é importante na etapa da pré-escola e na alfabetização, e qualquer outra etapa, que a criança tenha acesso aos sons das letras. Uma habilidade fundamental. Conhecer o som da letra, o nome da letra e a forma da letra. E aí, as 4 formas de letras, né? A cursiva, e a bastão, e a de imprensa, a cursiva maiúscula e a minúscula. Então, não existe nenhum erro em apresentar. Inclusive, a ciência indica a apresentação. Agora, escrever, a não ser que seja uma escola particular. Existem escolas particulares, né, que a gente não consegue burlar regras. Minha filha, ela aprendeu a letra cursiva, aqui também foi obrigatório ela aprender no grupo 5, antes da alfabetização. Mas tem uma coleguinha dela que no grupo 4, antes de aprender bastão, a menina já estava aprendendo cursiva. E a mãe falava com muito orgulho. Mas isso não diferencia quando a criança vai aprender a ler e escrever. Não existe diferença. Isso aí é só uma necessidade específica de famílias e de escola e de contextos que são individuais. Mas voltando, conhecimento alfabético é uma habilidade importante, porque a criança vai saber fazer essa relação entre a letra que ela está vendo no papel e o som da letra, para conseguir juntar todas as letrinhas e fazer, né, aquela parte que é a última parte da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica, a consciência dos sons das letras. E aí a gente vai para a queridinha, super falada, a que mais é trabalhada, que é a consciência fonológica, que é a habilidade de identificar os sons, de manipular os sons, porque isso é fundamental para a criança aprender a ler e escrever. E aí, na consciência fonológica, nós temos as rimas e aliterações, que para as crianças da pré-escola é o que é mais fácil, porque tem uma sonorização quando a gente fala, né? Quando a gente faz a rima, a gente consegue fazer com sonorização, com músicas. Então, para o aprendizado delas, é mais fácil, né? As aliterações também, principalmente de sons que são prolongadas na fala, é mais fácil da criança perceber. Quando está no início, quando está no final, é mais fácil no primeiro momento. Então, a gente sempre começa, quando vai a trabalhar a consciência fonológica, pelas rimas e aliterações. Acredito que Mari já deve ter trabalhado com vocês sobre isso na equipe. Mas, antes de trabalhar, inclusive, as rimas e aliterações, é muito importante que vocês trabalhem com habilidades de percepção auditiva. Senão, a criança não vai perceber rimas e aliterações. Então, começa com sons do ambiente, sons de objetos, sons de animais. Boa noite. Boa noite. Acredito que vai ficar gravado, né? Está gravando, então vocês vão conseguir assistir depois. Então, e aí, a consciência fonológica, ela vai crescendo nas habilidades, né? E nos níveis de consciência ao longo do processo. Então, a criança começa ouvindo as extremidades das palavras, porque são mais fáceis, são mais audíveis, e depois elas vão tendo consciência de palavras, e aí a gente pode trabalhar com atividades, com frases, dividir as frases, trabalhar com formação de frases, pedir para que a criança conte quantas palavras tem numa frase, e aí pode pegar músicas e tirar pedaços da música também para contar palavras, para que elas entendam que uma frase é formada por palavras. Depois vai para a consciência de sílabas, que é a mais utilizada na pré-escola, principalmente, mas não pode se esquecer da consciência de palavras e frases. E dentro do contexto da consciência fonológica, pensando na pré-escola, a gente trabalha com as letras e os seus sons. A gente não trabalha de forma sistematizada com a consciência fonêmica, porque ela é mais complexa. E aí a criança da pré-escola, ela não consiga compreender
essa manipulação dos sons no nível de letra por letra. Aí ela vai formar essas letras na alfabetização, mas ela já vai conhecer todos os sons de letras. É fácil, se a mãe em casa, né, fazer essas atividades, a criança com 5 anos, ela consegue ler. E a gente vê que várias crianças saem do grupo 5 sabendo ler, mas também não é obrigatório que a criança já saia lendo, né, que já saia alfabetizada. Existem casos em que a criança aprende, ou porque tem algum transtorno do neurodesenvolvimento e tem hiperlexia. No meu caso, eu tinha um aluno de 4 anos que já lia, mas não era porque ele tinha consolidado essa habilidade lá na sala. Ele consolidou a habilidade em casa. Mas não, a consciência fonêmica em si, dentro do formato que ela que é a manipulação dos sons, é conseguir inverter letras, é conseguir fazer pseudopalavras, e isso deixa para a alfabetização. Mas é importante que o professor... E como a gente tem aqui professores ali desde o maternal até o 5º ano, só para vocês entenderem, porque como a Ari falou, quando a gente fala em consciência fonológica, é a rainha ali, né, das habilidades preditoras, a mais falada, a mais conhecida, a mais comentada, e vocês entenderem essa questão progressista aí, que acontece tudo direitinho, porque um exemplo disso, quando a gente trabalha ali no 1º ano, como a Ari falou, na pré-escola, no 1º ano, né, os sons dos extremos, a gente vai, para o 2º ano, a gente já tem aquela atividade muito conhecida, inclusive na equipe, que é o troca-letra, né? Então, a gente adiciona uma letra, a gente tira uma letra, aí para o 3º ano ali, a gente sempre trabalha nasalização, né? O som ali do nariz, né? O tapa de tampa, a questão da gente acrescentar o MN, e a gente vai aumentando essas questões do fônico. Aí, no 4º ano, vem questão de tônica, de acentuação, no 5º ano já vem variação linguística, então é importante vocês enxergarem isso, porque quando a gente fala consciência fonológica, ainda mais agora que viralizou essa questão das palavras por minutos, né, de tudo direitinho, a gente precisa compreender e visualizar o trabalho dessa habilidade no dia a dia, na sua prática. Então, a Ari começa ali com rima e aliteração na pré-escola, vai se estendendo até o 5º ano, mas de formas diferentes, né? Isso, Ari, de formas ali adequadas ao nível de maturação da sua turma. Então, eu sei que tem professores do 5º ano, como tem professores do maternal, tem professores do 2º ano. Então, isso aqui é só para a pré-escola? Não. Você tem que trabalhar, só que você vai trabalhar no nível diferente de maturação. E aí é o que a gente volta para a importância de perceber as habilidades invisíveis, não é? É nesse contexto. Se a minha criança ela não sabe nem fazer rima, se ela não sabe nem ainda aliterar, não sabe nem qual é o som inicial e final, eu não vou conseguir ensinar essa criança a ler, até trabalhar essa base que a gente não tem como perfil trabalhar no 5º ano. Mas se ela não sabe, eu tenho que voltar com essa criança. Eu sei que não é fácil, né? Porque nós temos turmas muito heterogêneas, mas a gente precisa fazer um trabalho específico para que a criança perceba os sons. E aí pode ser em qualquer uma das etapas de ensino. Começar na pré-escola, para quem já é professor da pré-escola, é andar de mãos dadas com as outras etapas de ensino. Porque aí sim a criança vai ter todas as habilidades consolidadas. E aí, caminhando já para o final, o problema na prática escolar é que as habilidades elas aparecem de forma solta. E como a gente acabou de falar, existe uma progressão nas habilidades. Que se uma delas falta ou é pouco trabalhada, vai ter dificuldades nas etapas seguintes. E aí a gente não segue uma sequência, não tem clareza do que a criança precisa aprender em cada etapa, como o Mari falou, dentro do trabalho da equipe de profs, existe toda a progressão para cada série, a criança ter consolidado as etapas. Se o professor está entrando esse ano de profs, tem dificuldade, ele vai precisar buscar nas etapas anteriores o que é que ele vai precisar fazer com aquela criança em específico para que ela avance. E aí, o que eu trago para vocês é observar mesmo essas habilidades e planejar com base nelas. Principalmente se vocês veem alguma criança com dificuldades, para que essas habilidades se consolidem. A não ser que seja uma criança que tem um desenvolvimento neuroatípico, ela vai conseguir aprender, mas aí vai precisar
ter todas as habilidades trabalhadas. Existem crianças que vão pular etapas, porque são crianças que têm mais facilidade de aprender. Mas essa é a exceção e não a regra. A maioria das crianças, elas precisam passar por todas essas habilidades preditoras para chegar ao sucesso da alfabetização. E aí eu quero deixar uma mensagem para vocês, já mesmo caminhando para o final, principalmente, em primeiro lugar, que é o meu lugar de fala, né, como o pessoal fala, para as professoras da pré-escola, dizer da nossa responsabilidade e do nosso cuidado que a gente precisa ter com estas crianças, né? Quando eu comecei na pré-escola, meu filho começou também na pré-escola. E aí, quando eu levava as atividades do meu filho para a escola que eu trabalhava, as professoras diziam que as minhas crianças não iam conseguir aprender. Ah, eles não sabem, não. O menino de escola pública não tem condição de aprender essas atividades. Mas, na verdade, as crianças têm condição de aprender, sim, mas a gente precisa trabalhar de forma intencional e sabendo o que é que a gente está trabalhando. Então, para as professoras da pré-escola, eu deixo a mensagem de que vocês, né, o que nós fazemos hoje sustenta toda a trajetória da criança. Agora, vocês conseguem ver, né, o peso da nossa responsabilidade. E isso pode ser leve, quando tem uma equipe, como a equipe de profs, que vai direcionar vocês desde o início. Se a professora entra agora aqui na etapa da pré-escola e depois ela passa, muda de turma, porque isso é uma realidade, né? Ela já sabe o que ela tinha que consolidar, que aquela criança precisa saber para que ela tenha sucesso nas próximas etapas. E aí, apesar da gente falar de habilidades invisíveis, o nosso trabalho, ele não é invisível, porque ele vai aparecer mais tarde, mesmo que agora, né, trabalhar na nomeação automática rápida seja algo que ninguém vai lembrar, que a gente ensinou falar objetos rapidamente, ninguém vai lembrar, mas vai perceber a sua fluência de leitura lá na frente. Então, né, esse nosso trabalho invisível, ele vai aparecer mais tarde. E para as demais etapas, todas as professoras e professores, de qualquer etapa, eles vão lidar com esses efeitos das habilidades invisíveis. Se elas estiverem presentes, as crianças terão logo sucesso. Se elas estiverem ausentes, vocês vão precisar buscar por elas para ensinar as crianças. E eu sei que quem está aqui, não está aqui por acaso, está aqui porque, além de querer facilitar o seu trabalho, também quer trabalhar por estas crianças que estão na nossa sala de aula, né? E as habilidades invisíveis, elas não pertencem a uma turma em específico. Elas atravessam toda a trajetória escolar. E para finalizar, quase mesmo finalizando, eu trago essa imagem, que é o que me fez despertar para a minha responsabilidade na sala de aula. Eu, como professora de pré-alfabetização, eu preciso andar de mãos dadas com as professoras da alfabetização, tanto do primeiro ano como das próximas etapas, né? Porque existe a alfabetização até o terceiro ano, a partir do nosso sistema, e às vezes ela alcança até o quinto ano. E para fechar, uma frase que eu trago para vocês, e aí é para geral e para a Mari também. Aprendizagens visíveis só acontecem quando as bases invisíveis são intencionalmente construídas. E dessa forma, eu já agradeço pelo convite. Fico muito feliz em estar com vocês, porque eu sei que, de alguma forma, eu contribuo para que a gente seja flecha na vida das nossas crianças, que é o nosso alvo, né? O nosso alvo são as crianças que estão lá na nossa sala de aula. Muito obrigada a todas. E todos também. Amei, 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 amei. Achei sensacional. Este ano, quando eu conversei um pouco ali com a Ari, eu falei, né, este ano é o primeiro ano da equipe trazendo educação infantil, e eu sempre, Mari, 4 anos de equipe, por que não trouxe antes, por que não implementou antes? Porque a gente não trabalha fazendo qualquer coisa, né? É muito importante deixar isso claro. Eu tenho certeza que a Ari compartilha do mesmo propósito, do mesmo sentimento, e fiquei muito feliz aqui em diversos momentos da formação, porque eu fui relacionando com os materiais e orientações que já temos ali dentro da equipe. E aproveitando esse contexto, né, a Ari falou das habilidades preditoras, a consciência fonológica, o conhecimento do alfabeto, nomeação automática rápida, memória de trabalho, e
tudo que nós estamos alinhando, tudo que nós estamos fazendo é especificamente para trabalhar essas habilidades. Eu abri um plano aqui para vocês darem uma olhada, eu vou até apresentar aqui um pouquinho, só rapidinho antes da gente finalizar, porque a gente vai falar de planejamento mesmo amanhã, né? Esse é o plano da pré-escola da equipe ali, né? A gente, como eu falei, primeiro ano da equipe trazendo educação infantil, e em todos os planos da educação infantil, vocês vão perceber que tem uma parte verde abaixo de cada plano. Eu tive o cuidado de colocar isso aqui, porque isso é um estudo, são relatos ali, que a gente pega de um estudo ou outro, para embasar o nosso trabalho. Então, olha, isso aqui é a primeira aula, né, da pré-escola, o primeiro planejamento, e eu já trouxe aqui a ativação da consciência fonológica. E embaixo eu já coloquei, né, trabalhar rima, som inicial, treina o cérebro, toda a base da consciência. Então, olha a importância de trabalharmos alinhados, né, com as evidências científicas, com as metodologias corretas, e isso aqui é de extrema importância. Eu quero te agradecer de todo o coração pelo seu tempo, por sua disponibilidade de estar compartilhando um tema tão rico que, de fato, é o alicerce aí para todas as turmas. A gente tem ali toda a matriz, né, de como você falou, uma turma complementa a outra, e vai crescendo, e já deixo também aqui uma dica, os professores que estão aí, estarão enfrentando essas dificuldades, talvez, de receber crianças com essas habilidades em lacuna, retomem os planejamentos da pré-escola, ensinam metodologias que vão trabalhar essas habilidades preditoras. A gente tem ali, rapidamente, né, eu coloquei ali o bingo dos sons, bingo das letras iniciais, o som da letra. É importante dizer que ensinar o som da letra não é o nome da letra, é o som que a letra faz. Então, retomem os planejamentos. Atualmente, vocês tendo a possibilidade de passear por todas as abas da equipe, é justamente por isso. Porque a gente sabe, né, Ari, que a teoria é muito distante da prática, muitas vezes. Então, às vezes, eu recebo um terceiro ano que não está a nível de terceiro ano. Recebo um primeiro ano que não está a nível documentado de um primeiro ano. Então, abram os planejamentos, leiam, estudem, se interem. Vocês estão ali com a faca e o queijo na mão, com tudo pronto. Olha esse momento formativo que a Ari trouxe ali, que riqueza de informações. A gente sai com a mente cheia de ideias, querendo trazer, inovar e fazer coisas. Então, abram os materiais, leiam os materiais, estudem, porque os planejamentos da equipe, os materiais que a área entrega ali na comunidade dela, não são para aplicar de qualquer forma com a criança. Há uma intencionalidade por trás. E é muito diferente quando o professor ele vai para a sala de aula com essa clareza da intencionalidade, do porquê que ele está fazendo aquilo, né? Do como fazer e, acima de tudo, por que ele está fazendo. Por que ele está aplicando daquela forma, por que ele está trabalhando aquela habilidade, por que ele está trazendo um registro de vivência no maternal, um registro de vivência na pré-escola, e como isso se alinha, né? As nossas expectativas, as nossas prioridades, para quando chegar ao final do ano, você olhar ali a sua lista de prioridades da turma e você pensar, não, alcancei minhas prioridades porque eu entendi o como trabalhar essas prioridades. Eu entendi o como fazer, o porquê fazer. Tá? Então, eu agradeço. Eu vi que uma prof colocou ali de utilizar o slide. Olha, vocês puxem o saco de Ari, hein? Vão lá no Instagram dela, curte, segue, manda para ver se ela... marquem. Inclusive, eu tenho um e-book para disponibilizar para vocês. É só um resumo, né, das habilidades. E aí, quem tiver interesse em receber, só ir lá, me mandar uma mensagem, dizer, vim pela equipe de profs que eu mando para vocês esse material que já está pronto. Não é nada tão rebuscado, mas dá para a gente sempre recorrer a ele quando a gente tiver com alguma dúvida. Além de Mari, que sempre vai estar auxiliando vocês, eu posso também ajudar lá na minha rede social, com os meus ensinamentos. Quem quiser também já pode ir lá conhecer o meu trabalho também, né? Principalmente as professoras da pré-escola, que tiverem alguma dificuldade, além de Mário, eu também posso ser um auxílio para vocês. E quem quiser o e-book pode me chamar por lá, que eu dou a vocês. E se alguém tirou uma foto e quiser compartilhar, me marca, viu, Mário? Ensina aí. Me marca a Profiário para a gente ir compartilhando, lendo os feedbacks de vocês, porque isso aqui é o que nos move, né? Quanto profissionais, quanto equipe, como educadores, a importância de estar em momentos como esse.
Certo, meus amores? Por favor, deixa eu tirar a foto, né? Porque eu já vi gente dando boa noite ali. Deixa eu tirar a foto. Vamos tirar a foto. Esquema de ontem. Primeiro eu vou tirar no celular e depois eu vou tirar o print. Deixa eu me organizar. Se organizem, liguem as câmeras. Todo mundo ficar bem bonito. Eu não estou vendo. Ah, tá. Agora eu estou vendo. Vamos lá. 1, 2, 3. Agora aguenta aí que eu vou tirar o print. São 2 fotos, viu, Ari? Todo dia é isso. Primeiro é uma foto, depois é um print. Segura o sorriso. 1, 2, 3. Prontinho. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e participação de todos. Amanhã quero todo mundo aqui de novo, porque amanhã é dia de planejamento, dia de explorar a plataforma, falar dos materiais. Então, espero aqui vocês amanhã, tá? Muito obrigada, boa noite, um abraço e um beijo. Tchau, obrigada a todas. Boa noite.